Estou particularmente com mais um projeto aqui de tecer comentários e interpretações sobre a nova Constituição, a Libertadora. Tá? Uma Constituição, tem o prefácio aí de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o preâmbulo feito pelo Luiz Felipe e por mim, e o texto feito por 5 coautores, Luiz Felipe, eu, Jonesval Gonçalves, Renata Tavares e Dr. Mário Jorge. Então temos aí um conjunto de forças, né, uma somatória de forças, no sentido de apresentar uma Constituição, um texto constitucional, uma proposta constitucional, e eu comentarei agora o prefácio, e depois o preâmbulo, e depois todos os títulos da Constituição, a Libertadora, que tem esse título, né, a Libertadora. Liberta do quê? Da centralização de poder, do despotismo, tá? Essa concentração, vamos dizer, excessiva de poder que a Constituição de 1988, a atual Carta Magna brasileira, coloca, provocando uma série de distorções, uma série de problemas que todos nós enfrentamos aqui no Brasil. Uma população enfraquecida, uma população que não tem voz no poder. Nós temos encastelamentos de poder judiciário, de poder legislativo e de poder executivo, permitindo os mais diversos desmandos e uma desconexão com a população. Tanto é que nós vemos desde a era militar, que tínhamos constituições também ruins, até agora mais recente, movimentos. Nós enchemos ruas, as grandes capitais, avenidas, e com muito assim, sem força efetiva de participação do poder. Então nós ficamos só pleiteando, não há instrumentos, referendo, plebiscito, recall de mandato, instrumentação efetiva para que o povo assuma o protagonismo de uma nação. Tá? Então isso não existe na Constituição de 88, comentarei aqui através da interpretação do prefácio da Constituição Libertadora essa questão. Vamos lá então, pessoal, prefácio. As constituições demarcaram a última etapa de transição de uma sociedade orgânica para uma sociedade institucionalizada que ocorre no contexto de nação-estado. Pensadores políticos como Thomas Jefferson e Oswald Spengler inferem que o distanciamento entre o cidadão e quem governa é coroado por leis escritas e por uma Constituição. Na visão deles, uma sociedade orgânica, consciente de seus mitos e valores fundamentais, de sua cultura, de sua missão, não necessita de uma Constituição escrita. Uau! Tá? Vamos com calma e já comentaremos. Nota-se, no século XXI, que não existem mais territórios livres no mundo. Todos são controlados por alguma nação-estado e por suas regras. O Ocidente europeu foi quem protagonizou a organização do mundo em nações-estado. O ciclo que se inicia após o fim do Império Romano, com um movimento contrário, tem por base a fragmentação do território romano em vilarejos, tribos, condados, ducados e principados. Dessa organização inicial, eventualmente surgem consolidações maiores e mais capazes de se protegerem. As cidades-estados, que é um conceito bem interessante, e a gente gosta bastante, né? Eu gosto bastante do conceito de cidade-estado. As mais bem-sucedidas levaram à consolidação de outras, e daí surgem as primeiras nações-estado em território europeu. Então as cidades-estados foram se organizando, se unindo para a questão de proteção, surge aí a questão da nação-estado. O renascimento das nações-estado no final, né, ou no fim da Idade Média, e a expansão comercial e territorial levou a uma consolidação ainda maior, a formação de novos impérios europeus no comando de diversos povos, línguas, moedas e realidades distintas. A evolução social e política dessas aglomerações levou à expansão jurídica nesse período, partindo do conhecimento adquirido com a experiência administrativa de Roma como referência evolutiva. Então tudo está baseado em Roma, tá? Inclusive o direito romano,
a formação espiritual, vem muito de Roma, né, num sincretismo com o cristianismo, digamos assim, originário, tá? O cristianismo primitivo, que eu particularmente falo aqui para vocês, eu gosto mais. Continua aqui o prefácio. O pensamento liberal surge em meio à formação dos grandes impérios europeus. Então nós temos aqui a questão do liberalismo, não é o liberal pelo prisma norte-americano, isso é outra coisa. Nós estamos falando do pensamento liberal de matriz europeia, não é de matriz norte-americana. São coisas antagônicas. Atenção para este detalhe, que na verdade não é bem um detalhe, é uma questão essencial. Tá? Mas temos aí questões profundas aqui nessa frase. Tá bom? Então temos a formação do pensamento liberal, me refiro ao liberalismo clássico, de origem europeia, estou falando de Adam Smith, estou falando de Milton Friedman, estou falando desse pessoal aí. Tá? O próprio Hayek, todos aí, né, super famosos, Friedman, Hayek, nobelistas, né, ganhadores do prêmio Nobel. Temos aí essa situação. E, continuando, sob sua influência, a influência do pensamento liberal, as constituições passaram a ser um mecanismo limitador, aqui é fundamental que entendamos, mecanismo limitador do poder dos governantes. Olha o contraste com a Constituição Brasileira de 1988, que é um instrumento potencializador dos governantes, potencializador de qualquer crescimento, qualquer gigantismo contra o indivíduo. Então fica aquele Estado poderosíssimo, gigante contra o indivíduo. Isso é relevante, tá? A Constituição deve limitar poder estatal, poder governamental. Isso é um ponto básico. Ok, gente? Muito importante. Então, pessoal, falamos da importância desse mecanismo limitador. Tá? Isso espero que fique na mente de todos. Né? Se esquecermos tudo, que fique isso. A Constituição é um mecanismo limitador do poder dos governantes. A Constituição, a função principal de um texto constitucional, pessoal, é combater, evitar a tirania. É a profilaxia da tirania. Tá? Isso que é fundamental. E hoje a Constituição de 1988, ela praticamente valida a tirania. Qualquer tirano que entre aqui no Brasil pode fazer tudo dentro da validação constitucional. Este é o problema do Brasil. Tá? Tanto é que quando o povo foi às ruas, o povo lotou a Paulista, as principais capitais do Brasil todo, pedindo impeachment, pedindo isso, pedindo aquilo. Por que o povo tem que fazer isso? Tá? Porque o povo não tem outra opção, não tem mecanismos de influência, de atuação no poder. Então o povo, essa história que está lá na Constituição de 88, que o poder emana do povo, ela também se repete na Libertadora. Porém, na de 88, a Constituição não entrega mecanismos para que o povo manifeste seu poder de maneira efetiva. A Libertadora já traz mecanismos para isso, que falaremos mais para frente. Tá? Então isso é muito importante. Uma Constituição, qual é a principal função da Constituição? Principal, limitar a tirania, ceifar a tirania, né? Limitar o poder dos governantes, ou seja, evitando que um governante se torne um déspota, um ditador, um tirano. Quem for contra isso, pensem comigo. Quem pode ser contra isso, gente? Só aqueles que amam a tirania, ou os próprios tiranos. Porque existe o tirano e aquele, vamos dizer assim, aquele que passa pano para tirano, aquele que quer a centralização de poder. Então isso existe também, inclusive uma obra que eu tenho aqui, a obra do... não vou encontrar agora, o nome acho que é Etienne de Labossière, é um francês, e a obra, salvo engano, chama O Discurso da Servidão Voluntária. Voluntária! A pessoa quer o tirano.
numa espécie de síndrome de Estocolmo, uma coisa muito patológica, uma doença. E a Constituição, ela deve ser o remédio a essa doença. Falando não, tirania não. Tá? Você é o protagonista da sua vida. Tá? Você é o protagonista. Você deve assumir ônus e bônus das suas próprias escolhas. Tá? Você deve vestir as calças de gente grande, as calças da adultidade. Tá? Esse é um ponto fundamental. Agora, continuando aqui, gente, no século 18 e 19, as ideias liberais do liberalismo clássico influenciaram novas leis e constituições, criando as primeiras versões de nações-estado e impérios com limitação de poderes. Impérios com limitação de poderes. Ou seja, não era mais o imperador fazendo o que quisesse. Né? Qualquer desvairado, qualquer tirano assumia o poder e faz o que quer. Tá? Isso nós temos na Constituição de 1988 hoje. Tá? Nós temos isso. Todo mundo fala, a democracia, a social-democracia. Negativo. Tá? Nós temos concentração de poder. Validação de monopólios, de cartéis, tudo sendo feitos através do Estado. O Estado é feito justamente para combater monopólios, combater cartéis, combater essas grandes concentrações de poder. O Estado hoje faz o quê? Valida. Ele monopoliza. Hoje temos, por exemplo, Petrobras, temos vários monopólios, validados pelo Estado e, pior, obrigados pelo Estado. O Estado hoje obriga alguns monopólios e ele não deve ser assim, ele deve ser feito para a implementação da descentralização de poder. É complicado, uma situação muito difícil que nos encontramos hoje, viu, pessoal? Então, nós temos aqui, né, como falou, as primeiras versões das nações-estado e impérios, né, com limitação de poder, eleições e proteção dos direitos fundamentais do cidadão. E hoje nós falamos muito mais em proteção de coletividades. Então, uma disputa pelo direito das coletividades. Tá? Isso é muito negativo. Nós não devemos proteger direitos de coletividades, mas sim direitos universais, pertencentes a todo e qualquer cidadão. Os direitos universais estão acima dos direitos dessas coletividades. Então hoje tudo é classe, né? A classe dos advogados tem a OAB, a classe dos engenheiros tem, sei lá o que, o CREA, a classe dos médicos. Então hoje nós vivemos em pequenos guetos, tá? Parece uma sociedade de castas, de pequenos coletivos, disputando a quem pegará a maior fatia do bolo. E não deve ser assim. Esses direitos de coletivos, eles são horrorosos. Nós devemos ter direitos universais a todos. Então hoje é proteção de classes. Tá? É uma mentalidade etnocêntrica. É uma mentalidade que foi usada, vamos dizer assim, em grupos da máfia. Isso era muito usado, né? Que eram as famílias, né? Família tal contra família X contra família Y. Daí tinha assim, o Capone, o não sei quem, o não sei o que lá. Então os grupos, os clãs. Tá? E hoje nós vivemos isso, só troca sim um pouquinho personagens, né? Mas o enredo é o mesmo. Nós temos esses grupelhos infantilizados pela mentalidade etnocêntrica, disputando quem tem mais direito, quem participa mais dessa ou daquela fatia do bolo, e escraviza, né? Esses grupos escravizam a população. Tá? Não pense que eu, como advogado, por exemplo, eu quero ter uma OAB. Não quero. Eu prefiro ficar sem. Deixo bem claro. Só que não pode. Para você exercer a sua profissão, você tem que dar dinheiro para a OAB, se escravizar nas regras da OAB. Tá? Então, não é por aí o caminho na minha visão. A visão sindicalista, a visão de grupos, não é assim.
Nós devemos ter uma visão de direitos universais e que todo cidadão tem esse direito. Ponto, parágrafo. Essa é a minha visão da coisa. Tá? Esses coletivismos, luta de classes marxista, o próprio ateísmo comunista com seus sovietes aqui e ali, esses grupelhos, eu acho tudo isso, deixo bem claro, essa luta, essa briga, esse espírito bélico entre coletivos, eu acho uma mentalidade atrasada, mentalidade tribal, tá? Em que as tribos brigavam entre si, aquela coisa etnocêntrica. Eu vejo muito mais um novo paradigma para ficar ainda bem pequeno aqui no planeta Terra, mundocêntrico, né, mundiocêntrico, né, entre aspas. Tá? Eu prefiro muito mais um paradigma, vamos dizer assim, cósmico, né, espiritual, mas vamos deixar a bola mais baixa um pouco, mas muito acima dessa coisinha tosca, primária, dessa disputa de clãs, né, mentalidade etnocêntrica. Tá? Então eu vejo a nova Constituição libertadora nos liberta disso, dessa mentalidade etnocêntrica, nos liberta da tirania, nos liberta do despotismo, da concentração de poder no ente eleito da vez. Porque hoje nós vivemos uma falsa democracia. Nós não temos escolhas. Tá? Nós temos o roto e o esfarrapado disputando quem irá para a governança da nação. Nós temos que escolher um deles, embora não gostemos de nenhum deles. E fica naquela disputinha mafiosa de famílias. Ora a família que vence, ora essa família fica mais fraca, vem outra família, mas sempre escravizando a população. Então a Constituição Libertadora liberta justamente desta condição primitiva etnocêntrica. Tá? E reputo que o nosso querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança tenha sido muito feliz aqui no seu texto inicial. Depois eu também ajudei, comentei algumas coisas, né? Nós, vamos dizer assim, os 5 coautores dessa Constituição atuaram muito um nas áreas do outro, tá? Porque houve uma sinergia muito bacana. Tá? Eu, inclusive, desenvolvi um carinho muito grande por cada um dos coautores. Tá? Eu tenho hoje, posso dizer que tenho amigos aqui na coautoria da Constituição. Tá? Eu tinha amizade apenas com o Luiz Felipe, né? Uma amizade mais antiga, pelas lutas que travamos aí na época de ativistas. Mas agora, com a integração desse novo time aí formado pelo nosso coordenador Luiz Felipe, nós tivemos aí uma relação muito, muito harmoniosa, muito boa com todos. Eu, numa visão um pouco mais liberal clássico, até mesmo libertária em alguns aspectos, né? Eu trouxe essa visão, embora eu seja também muito influenciado pela visão conservadora, por outras vertentes políticas, eu trouxe essa visão com um pouco mais de contundência, né, a minha participação, porque nós já tínhamos essa outra visão através da participação do próprio Jonisval, que trazia muito a questão do Estado, né, da burocracia no sentido positivo. É que hoje a gente está tão saturado de burocracia que o brasileiro observa a burocracia com asco, né, com nojo. Mas temos uma necessidade, um lado saudável de todas essas visões. Tá? Eu vim com a visão um pouquinho mais libertária, que tem seu lado saudável também, que eu gosto muito, o liberalismo clássico, também trazido um pouco pelo Luiz Felipe, a visão mais conservadora, trazida também pelo lado conservador do Luiz, o lado conservador do Jonisval, o meu próprio lado conservador, e ficamos nessa disputa saudável de visões e
formamos uma harmonia dentro dessas visões, através da libertadora. Cada visão na sua respectiva área de atuação, dentro do seu quadrado, numa atuação edificante, legítima e com uma certa interação com as demais visões. Então todas as visões estão recebidas pela Constituição libertadora, mas colocando cada uma no seu lugar. Isso que eu acho a beleza que eu vejo e falo agora dentro da minha perspectiva particular sobre a libertadora. Obviamente, cada autor terá uma perspectiva muito pessoal, mas a minha é essa. É uma perspectiva de integração. A palavra da libertadora é integração na minha visão. Ah, mas tem também a descentralização. Sim, é outra palavra importante dentro desse texto. Tá? Mas vamos lá, continuemos aqui no texto do Luiz Felipe. No século XX, no entanto, sob influência de ideias marxistas, surge um modelo até então inédito na história ocidental, o Estado Social, ou welfare state, que é uma tradução bem simplesinha, o estado de bem-estar social. E agora ele vai falar sobre o problema. Não que tudo viesse bem às mil maravilhas, aos trancos e barrancos, com muitos problemas, tá? Mas esse estado de bem-estar social, como veio talvez na dose errada, veio muito forte, aí causou problema sim. Tá? Atualmente, a maior parte do Ocidente, inclusive a América Latina, incorpora tais influências abertamente. Está errado aqui, gente? Não. Está corretíssimo. Nós temos essa influência escancarada. Tá? Exemplo, Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Tá? Foi uma festa do Estado chamado de bem-estar social. Considerando que cada país do Ocidente teve uma evolução relativamente independente do outro, o modelo e grau de Estado social adotado varia de intensidade e profundidade. Perfeito. Alguns países se limitaram a criar um conjunto de leis, enquanto outros chegaram a alterar suas constituições em critério permanente. O Brasil e a maioria das repúblicas da América Latina alteraram suas constituições, enquanto a Europa e a América do Norte se limitaram a criar leis e instituições temporárias. E isso fará toda a diferença. Enquanto estivermos sob a égide da Constituição de 1988, estaremos fadados ao fracasso, infelizmente. Tá? Então, continua aqui. A Constituição brasileira de 1988 é a quinta a tentar criar um Estado social no Brasil. O que se percebe desse modelo, quando comparado aos da América do Norte e Europa, é a autointerferência do Estado em todos os aspectos sociais, políticos e econômicos. Gente, traduzindo isso aqui, é tentativa de implementar o comunismo aqui. E, de certa forma, está implementado. Tá? A gente se agarra aos resquícios do livre mercado. Mas nós temos, no Brasil, interferência estatal para tudo. É o seguro do seu carro, é que tipo de tomada você terá na sua casa, é como você faz isso, é como faz aquilo. Tudo é interferência estatal. Tá? Você tem que deixar a luz acesa durante o dia do farol do carro. Coisas absurdas, coisas ridículas, multas para todos os lados. É a indústria da multa, é o Estado, é o Big Brother, né? O Estado observando você em tudo, ceifando criatividade, ceifando liberdade. Por que será que o iPad surge nos Estados Unidos? As inovações surgem em outros países e não no Brasil. Por que vocês acham que é? As pessoas têm duas cabeças nos outros países e no Brasil você só tem uma? Não, nós temos... O brasileiro é muito criativo, tem capacidades maravilhosas. Nós jogamos em termos biológicos, em termos de capacidade, em pé de igualdade com qualquer outra nação do planeta. O que nós não temos em pé de igualdade é legislação,
é liberdade. Nós não temos a mesma liberdade para que possamos galgar situações edificantes no plano tecnológico. Nós não temos. São amarras tributárias violentas, amarras políticas violentas e amarras sociais violentas. Tá? Continua o texto aqui. A possibilidade dessa interferência é o que leva o Brasil e a América Latina a sempre estar flertando com totalitarismos, ditaduras, instabilidade política e sequestro do Estado por parte de oligarquias políticas e econômicas. Eu imploro que vocês leiam e estudem esse texto aqui. Não porque eu tive participação nisso, não é por aí, não é uma questão de ego, gente, por favor. É uma questão de delegarmos liberdade para os nossos filhos e netos. Esse é o ponto-chave aqui que eu coloco para vocês. Esse texto aqui, esse parágrafo é vital, a compreensão disso é vital para termos um Brasil edificante, o Brasil que todos nós merecemos, todos nós brasileiros, não ficarmos nessa briguinha etnocêntrica, essa briga pela sobrevivência. Um país rico como o Brasil, lutar para a sobrevivência, um país que ainda tem fome, ainda tem situações de penúria por conta de uma legislação mal feita que atrai o que é de pior para Brasília e para o poder executivo, para o poder judiciário e para o poder legislativo. O que temos hoje, em termos de legislação, em termos de cultura política, atrai o pior para o poder. O pior. Em termos ideológicos, em termos culturais. Tá? Porque você força uma cultura que não é a do brasileiro. Então você conduz a mente do brasileiro, pegam os jovens e conduzem essas besteiras que estão fazendo hoje em dia. São essas as razões pelas quais o modelo de Estado social é suscetível a rupturas constitucionais. O Brasil, assim como todos os países da América Latina, já registrou várias constituições nos últimos 100 anos. E todas foram uma tentativa de recriação, não, de recriar a utopia do Estado social, do socialismo, do comunismo, dessa intervenção estatal, ou seja, dessa escravização da população. Deixem o povo em paz, essa é a mensagem do texto. Deixem a população viver a respectiva vida, o respectivo protagonismo das próprias vidas. Cada um de nós, cada cidadão deseja ser protagonista de si mesmo. O Estado, os governos, eles precisam parar de atrapalhar o cidadão. Eles têm lá os respectivos papéis, ok, tá? Não sejamos, nesse momento pelo menos, tão libertários assim. Ok, fiquem lá sem problema nenhum, mas baixem a bola, façam o trabalho de vocês sem atrapalhar a população brasileira, sem tirania, sem despotismo. Ah, mas eu, Estado, né? Não eu, Tom Martins, né? Pensando com a cabeça, mas eu preciso tributar um pouquinho, tudo bem. Tribute lá seus 10%, seus 15%, seus 20%, mas não como é hoje. Tá? Só em termos, imposto de renda 27,5%, INSS 20%, aí nós temos obrigações de empresa, isso e aquilo, quer dizer, já tem mais de 50% ali na fonte. Aí você vai comprar, sei lá, qualquer coisa, um bem de consumo qualquer, um carro, você paga 100% de imposto no carro. O que era para custar 50 mil reais vira 100. Então você já tem 50% arrancado na base, depois você vai consumir e você tem mais 100% de imposto, quer dizer, você trabalha ali desses 50 que sobram, metade vai embora, ou seja, nessa conta, 50, seria mais 25 aqui, 75% de imposto, mais os outros impostos, inclusive impostos injustos, penalizando os menos favorecidos. Então está tudo errado aqui no Brasilzão. Em termos de tributos, é um escândalo o Brasil. Então isso tem que ser dito também.
o Brasil está, mais uma vez, no momento em que sua Constituição de Estado social, esse Estado social não no sentido positivo, para quem não está acostumado com a terminologia política, estamos falando do Estado despótico, interventor, excessivamente mandão. Então esse Estado social deixou de ser relevante para a população e o Estado é usado como instrumento de tirania de governantes e burocratas. A eventual revisão constitucional se faz imprescindível e deve incluir o abandono do modelo de Estado social por completo. Exatamente. Chega de tirania, de despotismo, de ditadura, de interferência estatal. Tom, você está falando de governo do PT, de governo do Bolsonaro, desse ou daquele? Não, estou falando de tudo. Inclusive nos governos militares, era muita interferência do Estado. Tá? Não está sobrando na minha crítica pedra sobre pedra. A minha crítica vai para o sistema em geral, que permite, através da concentração excessiva de poder, essas corrupções horrorosas. Tudo bem que existe o problema do indivíduo, o ser humano corrupto, o ser humano despótico, o ser humano que cai na falibilidade humana e ele tem a responsabilidade sobre isso. Pessoal, individual, personalíssima. Todos esses corruptos terão problemas, inclusive no campo espiritual. Mas eu estou falando do sistema que permite que esses corruptos se perpetuem no poder. O cidadão pode ir preso, pode tudo, daqui a pouco ele está no poder de novo. Ele é processado, ele é isso, ele daqui a pouco no poder de novo. Há um sistema podre mantendo a podridão. Nos três poderes não sobra paninho, lustrinho para ninguém. O judiciário, como a população bem identificou, a cúpula principalmente do poder judiciário está complicada. O legislativo está complicado. Deputados, senadores, a situação está complicada. O executivo está complicado. Então temos todas essas mazelas que eu nem começo a elencar aqui, porque senão o vídeo não termina, né? Não terminaria hoje. Temos que remover o instrumento que permite essa tirania, que não dá oportunidade da população rever os seus governantes, não tem um recall de mandato, não tem um plebiscito ao alcance da população, não tem nada disso. Então está muito correto o texto aqui, que a revisão constitucional se faz imprescindível. É claro que um novo modelo constitucional também não pode regredir ao tempo anterior à criação do Estado Social, pois há várias estruturas criadas no século XX que são hoje aceitas como parte de um Estado moderno. Sim, ninguém está falando, então o Estado não pode ser social, nós temos que ir para o darwinismo social. Não é nada disso, gente. Então, mesmo eu com uma visão que pende, né, para o liberalismo clássico, até o libertarianismo, nós temos que ir devagar com esse andor. Tá? Então, temos que ir em doses aí homeopáticas. Espera aí, gente, também nós temos uma condição hoje que temos que ter um certo nível de assistencialismo, tá? Mas desde que isso não ceife as bandeiras do mérito, da liberdade, da autonomia, desde que não ceife o protagonismo, a possibilidade de sermos protagonistas de nós próprios. Tá? Isso é muito importante. Caminhemos pelo fio da navalha dessa senda do meio, da famosa expressão a virtude está no centro, no meio. Tá? Não nesse centrão, não estou falando de centrão pavoroso aqui, viu, gente? Por favor, estou falando no sentido filosófico, no sentido mais profundo, né, da expressão virtus in medium est. E só para comentar, pessoal, que esse problema já invade todos os poderes, a gente tem aí manifestações, a gente tem, que eu não sou favorável a esse tipo de coisa, né? Puseram fogo em figuras de juízes
ergueram totens, projetaram situações dizendo no próprio, projetaram lasers no Supremo Tribunal Federal com os dizeres o Supremo é uma vergonha, e manifestações desse tipo, né, manifestações um tanto agressivas. Não gosto muito disso, mas eu coloco essa questão aqui como o retrato de que temos um problema a ser corrigido no Brasil, tá? Inclusive em termos sistêmicos, constitucionais. Tá bom, gente? Eu deixo aqui essa lembrança. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Além de considerar a questão histórica, há que se levar em conta as perspectivas futuras. No contexto do início do século XXI, percebem-se duas tendências de longo alcance que certamente irão afetar a dinâmica da política de controle das nações e que podem comprometer a cidadania. A primeira é do crescimento da tecnologia para reforçar as burocracias de Estado em seus respectivos territórios. Então esse é um problema. Que tecnologias são essas? Por exemplo, Facebook, o próprio nosso querido YouTube. Se essas tecnologias caminharem para ferramentas de controle, de censura, de problema, isso será um horror. Então essas tecnologias têm que caminhar como mecanismos libertadores. Tá? Isso é muito importante. E aí eu faço até um parênteses aqui da blockchain, que é positivo mecanismo libertador. A blockchain como um todo, não estou falando de Bitcoin, criptomoedas, criptoativos, isso eu estou falando da blockchain como ferramenta, como estrutura de uma nova filosofia descentralizadora. Tá? Eu acho sensacional, mas esse é outro assunto. Em outras palavras, as burocracias e seus controles irão aumentar em função da adoção de novas tecnologias que viabilizam maior controle social. É isso aqui que o prefácio está falando. A tecnologia será usada também para um maior controle social. Desse contexto de estadismo crescente e inevitável das nações-estados, extrai-se o desafio de manter as estruturas de Estado como representativas e responsivas ao eleitor, e não o inverso. Então veja, o que está sendo colocado aqui, gente? Isso é de uma importância assim, gigantesca. Nós temos um problema que é a tecnologia nas mãos de tiranos. Os tiranos hoje eles têm recursos muito maiores para exercer a tirania, para fiscalizar você, para ceifar sua liberdade. Então nós temos que ter um texto do outro lado que corresponda a essa situação, ou seja, que limite o poder desse tirano. Olha, né, que eu chamei a atenção no início, da limitação do poder. Constituição tem como principal função, repito aqui, repetirei 1000 vezes, a principal função é a limitação do poder do governante. É o governante querer alguma coisa e a Constituição falar, não senhor, se fizer isso é impeachment, é revisão, exclusão da governança, é exclusão do poder. E o povo que está de olho em você tem direito de fazer isso, tem referendos, tem plebiscitos, tem mecanismos para tanto. Hoje não temos nada na Constituição de 88, simples assim. Tem lá um rol de direitos e de ferramentas populares, zero. Isso tem que ser dito. Se o povo brasileiro estudar só o prefácio e a introdução aqui da Constituição, só isso, se ele estudar só isso, nós já mudaremos de patamar. A segunda tendência mundial, gente, é a globalização das agendas políticas e relações internacionais que, apesar do crescente interesse de diversas nações-estado por sair de blocos e de acordos supranacionais e de seus mecanismos multilaterais de negociação, devem manter interesses globais que irão afetar a agenda política de um país independente, que a população almeja. Olha só o que o prefácio está falando. Nós teremos, gente, globalização, tendências, agendas políticas
mundiais. Ou seja, quem mandará na tua vida não é nem mais o tiranozinho de Brasília, é o tiranosaço mundial. É quem controlará o organismo das nações. É uma super, hiper, ultra concentração de poder. Como se não bastasse o poder já concentrado em Brasília, nós teremos um outro tirano que manda no tiranozinho de plantão aqui em Brasília, que mandará nos tiranos até chegar em você, a todos os cidadãos. Observem os tentáculos da tirania que esse parágrafo está revelando para vocês. Tá? Esses acordos supranacionais, essa coisa toda. Cuidado, gente, cuidado. Em outras palavras, o comando do que será pauta de interesses das nações sofrerá crescente interferência externa e somente os modelos de Estado que protegerem sua soberania popular serão de fato soberanos e livres. Soberanos e livres. Gente, nós temos essa situação. Para termos uma soberania e sermos livres, o Estado brasileiro tem que se proteger dos comandos e das influências dos tiranos mundiais, globais. Depois, nós aqui, população, teremos que lidar com os tiranos próprios. Nós próprios já produzimos nossos tiranozinhos de plantão. Agora nós temos que nos precaver da tirania global e também ter um texto que reforce a profilaxia do tirano local. Então aqui o texto está falando, cuidado, tem 2 tiranos de olho em você. Um tirano local, fruto aqui da terra mesmo, dessa legislação horrorosa, que é a Constituição de 1988, tá? Tem lá suas coisinhas legais? Tem, mas no geral ela é negativa. E temos também os tiranos globais. Trocando em miúdos aqui em linguajar coloquial, né, linguagem popular, né, dentro do coloquialismo, é isso. Vamos lá. A missão de uma nova Constituição é entender essas 2 tendências futuras e criar uma carapaça dura, uma proteção, para a preservação da soberania, do território e da cidadania brasileira, no âmbito externo. No âmbito interno, ela tem a missão de garantir liberdades universais à sua população. Eu gosto mais dessa expressão. Até foi uma briga, entre aspas, né, um debate bom, que eu acabei sendo vencido, né, que os meus amigos, queridíssimos colegas coautores, gostam mais da expressão direitos e garantias individuais. Eu particularmente gosto mais de direitos e garantias universais de oposição individual. Eles são direitos universais, mas oponíveis individualmente. Eles não são direitos individuais, eles são direitos universais, eu gosto mais. Aqui, então, a missão de garantir liberdades universais, gosto mais desse termo, à sua população, assim como o controle da agenda política temporal. Os modelos constitucionais de Estado Social, sobretudo o da atual Constituição, fazem exatamente o oposto nesses 2 quesitos. Abrem demasiadamente o país a influências externas, enquanto restringem as escolhas e atividades da população no âmbito interno. É de uma lucidez infinita esse parágrafo, tá? Não é autoelogio, estou parabenizando o meu querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança pela elaboração do texto nesse formato, eu achei excepcional, tá? Embora tenhamos aqui participações, né? Isso tudo é fruto de discussões e debates, mas nós temos aqui que fazer aí o devido reconhecimento, o devido elogio ao nosso querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Continuando no texto, o primeiro passo é o reconhecimento do conceito de nação-estado. Ou seja, o Brasil não é um joguete na mão de forças internacionais. O Brasil tem autonomia, é isso que está escrito aqui. No contexto, então, nós somos uma nação-estado no contexto de anarquia em que as nações convivem, sendo a nação-estado a única entidade capaz de proteger os brasileiros dentro dessa anarquia. Ou seja, está falando aqui, tem um vale-tudo aí fora,
vamos dizer assim, em linguagem coloquial, né? Está todo mundo aí se estapeando. A anarquia não significa caos, pois a ordem voluntária e natural entre as nações não necessita necessariamente de um governo supranacional. Ok, existem certas regras, não é um caos, mas eles estão se estapeando dentro de uma certa lei de quem pode mais, dentro de um certo ordenamento em que não nos beneficia. É assim, essa é a leitura que eu faço. Mas com a anarquia cria-se a necessidade de se lidar com as nações-estado estáveis e aquiescentes de alguns valores mínimos comuns para se estabilizar o convívio. O segundo conceito é o de indivíduo, que tem direitos universais. Olha aí de novo a palavra, hein? Não está aqui direitos individuais, direitos universais, de oposição individual, acrescentaria eu, e devem ser preservados para que ele garanta a sua liberdade. Olha aí, oposição individual. O direito é universal, eu tenho direito à minha liberdade. Eu tenho direito a ter validado o mérito das minhas escolhas e, do outro lado, se as escolhas forem equivocadas, o demérito, ônus e bônus das suas escolhas. Você é protagonista da sua existência. Surge a síntese dos conceitos de que uma só nação-estado consegue proteger os direitos e liberdades individuais do grupo, até mesmo o direito individual de se proteger o próprio Estado. Essa Constituição visa atingir o equilíbrio eternamente tênue entre o ímpeto de preservar a soberania externa, sem comprometer a liberdade interna e vice-versa. Maravilhoso texto, né, gente? Autoexplicativo. Em suma, o desafio para qualquer revisor constitucional do século XXI é criar uma nova síntese constitucional. Essa síntese precisa considerar aprendizados importantes dos últimos 300 anos. Gente, isso aqui não é brincadeira. Prepará-los para enfrentar os desafios futuros que já se fazem evidentes. Fortalecer o conceito de nação-estado independente grifo e ao mesmo tempo limitá-lo para garantir a soberania popular. A proposta de uma nova Constituição visa essa síntese e atender com equilíbrio, grifo a palavra equilíbrio, todas essas demandas. Todo texto legal ou constitucional é influenciado pela representação da língua escrita do momento, o que pode gerar diversas interpretações. Para evitar distorções, as justificativas dos artigos são parte integral desta carta, ou seja, publicaremos essa carta com todas as nossas justificativas, esses comentários, todos que eu aqui modestamente tento contribuir com essa interpretação pessoal. Continuando. Preservando o intento original para futuros intérpretes. Assinado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Sobre a introdução, é só, que é o prefácio, na verdade, esse prefácio. Eu fico por aqui, espero que todos tenham gostado. Tá bom, gente? Um grande abraço, até a próxima.